tarde, irmão. Eu tô tentando aqui gravar aqui um vídeo aqui. Tava tentando aqui fazer um vídeo preparado, entendeu? Mas aí agora eu resolvi aqui fazer aqui um estudo aqui como se fosse ao vivo. Só não é ao vivo porque eu não tô transmitindo ao vivo, mas eu vou fazer aqui sem preparar, entendeu? Eu ia preparar aqui, mas eu vi aqui, comecei a ler aqui. Quanto mais você vai lendo, mais você vai descobrindo as coisas, entendeu? Por isso que a gente tem que sempre estudar a escritura. A pessoa que quer estudar em busca, a pessoa que quer ter uma vida espiritual, entendeu? Quem não quer ter, quem quer continuar no mundão, nas coisas do mundo. Coisa do mundo, não estou falando do evangelho, nem do cara que está fora da igreja. Não estou falando disso, estou falando no mundo, é o mundo todo, entendeu? Porque quem está lá dentro e quem está fora da igreja está no mundo do mesmo jeito, ou não? Aí eu ia ler, eu ia preparar aqui, aí eu resolvi não preparar, eu resolvi ler aqui, que aí o que eu for entendendo aqui, eu vou falando sem nenhuma preparação. Sem que eu não faço nenhuma armadilha, entendeu? Aqui eu tô de peito aberto, entendeu? Tô humildemente gravando esse vídeo. E aí, se você achar que tem alguma coisa de bom, você retém, se não, se eu estiver falando besteira, você me corrige, entendeu? Para que eu possa você dá uma referência, entendeu? E aí para que eu possa entrar no caminho certo, entendeu? Vamos ver aqui o que está dizendo, se não é isso. Vamos ver o que está dizendo, se a palavra que está escrita aqui, se está caindo. De quem que é? Se é nas pessoas do mundo, ou se é em mim, ou se é na própria religião, se é na própria igreja, entendeu? Se é nas próprias denominações, que não são uma só. E quando, aqui vou ler aqui em Hebreus aqui. É porque aqui eu não vou ler, eu costumo ler no computador, mas como aqui separou o texto por causa do capítulo, porque na escritura original não tinha negócio de capítulo nem versículo. Aí os papas pegou e aí fez esse processo, entendeu? Não sei se foi bem os papas chegou a ser esse processo, mas esse processo aqui foi feito, entendeu? Capítulo, versículo, esboço aqui, que muitas vezes aqui, uma hora eu posso até gravar para você, que eles botam aqui em esboço, não com relação ao texto que está aqui, a concordância aqui embaixo. Eles botam aqui um texto, eles botam coisa não que tem a ver com o que está dizendo no texto, mas sim com o que está dizendo na religião, entendeu? Para defender a religião, eles fazem a concordância de acordo com a religião. Por exemplo, lá no Apocalipse fala assim, os cães ficarão de fora. Aí eles não vão fazer a concordância certa dos cães lá em Isaías, entendeu? Porque lá em Isaías fala quem é os cães. Só que aqui eles não vão fazer concordância dos cães lá no Apocalipse, entendeu? Para a pessoa, direcionar a pessoa para ir lá ver lá no Isaías. Porque isso aqui foi um livro preparado pela igreja. Igual os católicos falam. É a Bíblia para os católicos. E não os católicos para a Bíblia. Eu vou ler aqui, você vai ver. E quando Deus falava da nova aliança, é porque ela já... E quando Deus falava da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. Quando Deus começou a falar da nova aliança, a velha já tinha tornado velha a primeira, entendeu? Tá entendendo? Eu vou explicar bem direitinho para você entender. Bem com calma. Deus começou, aqui é a carta aos Hebreus, muita gente atribui ao apóstolo Paulo, entendeu? Não tenho certeza que é, mas o escritor aqui da escritura, estou lendo aqui na Bíblia, você pega a sua e lê, vê se não é isso. Aqui o escritor aqui está falando que quando Deus falava da nova aliança, a nova aliança é com o Salvador, entendeu? É com o Messias. Que eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros. Isso aqui era para nós estar sabendo bem antes, entendeu? É porque eu frequentei muito tempo a religião e eles me ensinaram, entendeu? Não me ensinaram nem o básico do básico que deveria todo mundo saber. Que é 2 tipos de pecado. Pecado de impiedade e de iniquidade. O iniquidade vem primeiro, é que eu falei na ordem, ao contrário. Iniquidade, que é pecado contra o Criador. E impiedade, que é pecado contra seu próximo. Entendeu? A pessoa que é ímpia não é porque não é crente. A ímpia é porque não tem piedade do seu próximo, do seu semelhante. E que se for, tem que deixar de ser. Aí aqui o escritor aqui está falando que quando Deus começou a falar, bem didáticozinho para você entender, ficar gravado no coração. Não é para ir por mim não, é para você escutar e analisar e tirar a sua própria conclusão, entendeu?
Porque é perigoso você cair no erro. Aí cair no erro assim, é seguir no homem, entendeu? Maldito o homem que confia no homem. Entendeu? A gente tem que ir pelo que está escrito. A gente não pode ir além do que está escrito. E quando Deus começou a falar aqui da nova aliança, entendeu? É porque a velha já tinha envelhecido. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. E quando foi que Deus começou a falar da nova aliança? Do novo conceito? Todo mundo pensa, até nesse instante eu pensava que era com o Messias, mas não foi com o Messias só. Lá na própria, lá no Jeremias lá, ele já está falando. Eu gravei um vídeo mais cedo. E começa a falar. Até o próprio Moisés, quando está dando a lei de Moisés, ele fala que após ele virá um profeta que vai botar, vai dar novos mandamentos, entendeu? E aí ainda continua. E ai de quem não cumprir os novos mandamentos. E aí, quem não cumprir, lá no texto já fala, vai ver com o Criador, entendeu? Aí eu vou ler aqui para não fugir muito do assunto. Não acredito que você já deu para entender. E quando Deus falava da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. A primeira aliança tinha leis sobre ordenação, e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde adorava a Deus. É porque na lei de Moisés lá, eu falei no vídeo anterior, no vídeo que eu tinha publicado aí, que a lei de Moisés, o templo foi criado na lei de Moisés, entendeu? Eu defendo que na nova aliança não tem um templo, entendeu? Só que o templo é da lei, entendeu? Por isso que o pessoal fica metido na lei. E a qual devemos estipar ela, entendeu? As práticas da lei. Porque se a pessoa mistura lei com graça, já sabe que os outros estraga, né? Espera aí que eu vou pular aqui. Você já deu para compreender essa partinha que eu li, né, meu irmão? Se não deu, pergunta alguma coisa aí. Aí o que eu li aqui era que eu vi um vídeo nesse instante ali. Aí eu falei, não, eu vou gravar um vídeo sobre essa passagem. Que a pessoa veio de Mateus e aí estava publicando. Eu falei, não, eu vou gravar e vou ler para ver o que está dizendo se é. Daí porque lá também não disse também, só passou o vídeo. Aqui é na passagem aqui de... Deixa eu ver aqui. Mateus, vou começar a ler aqui do 25 para você, no 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Curou na hora, chegou para Jesus, eles trouxeram o cego e mudo para Jesus, e na hora Jesus curou, entendeu? Não tem negócio de foi para casa e voltou, e depois de um mês e foi no médico, não, curou na hora. Jesus, quando pega a pessoa, cura na hora. E toda a multidão se admirava e dizia, mas aqui vê, depois você lê direitinho, se Jesus mandava a pessoa para casa e depois voltava. Não, era na hora, entendeu? Ou então ele nem via, entendeu? Igual o Laco, ele fala bem assim, que o cara fala, eu tenho um servo que está sujeito a mim, e eu digo a esse vai e ele vai, eu digo a esse vem e ele vem. Aí acho que era do centurião, não sei bem se é. Aí o cara falou bem assim, você é poderoso, entendeu? Você não precisa ir lá para falar, só diga uma palavra que meu criado vai viver. E aí Jesus, nunca vi tamanha fé, que fé grande é essa, entendeu? Só que hoje o povo quer ver o milagre, quer ver o Espírito Santo, quer ver tudo, entendeu? E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Admirava é porque eles ficou com raiva, entendeu? Porque o Messias curou na hora e aí ele admirou, não é porque estava de admiração. Espantado assim, entendeu? E aí criticava, não é esse o filho de fulano de tal? Não é esse aí o filho de Siloni que nós conhecemos ali? É meio assim, entendeu? Mas não estou comparando com o Messias. Jamais, entendeu? Eu estou falando que é sempre assim, entendeu? A pessoa que faz uma coisa do bem sempre vai ser taxada assim. Então o Messias curou o cara e os fariseus religiosos, principalmente eles, entendeu? Daqui a pouco tu vai ver se não é assim. Aí os fariseus, entendeu?
Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios? Jesus, porém, ao contrário, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui o Messias está falando que onde tiver um grupo, entendeu, dividido entre si, não subsistirá. Agora, é igual o profeta Isaías lá disse: cada um por sua parte, sem exceção. Hoje, na que você vê na religião, não é assim? Um querendo puxar o membro do outro. Não está dividido ou não está dividido? Ou tu pode dar o dízimo que tu dá na tua igreja, tu pode dar na outra do vizinho, lá no outro? Não, não pode, entendeu? Porque está dividido. Porque se fosse, o cara estava com uma igreja rica, uma igreja milionária, entendeu? Uma igreja mais bonita, e aí ele ia dar na pobrezinha para melhorar, né? Mas não é assim, entendeu? Por quê? Porque está dividido. É os de cá e os de lá. Tudo divididinho. Igual o Messias está falando. E esse povo não subsistirá. Ou não é isso? Vou ler de novo aqui para ficar bem gravado, entendeu? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmos é devastado. É as palavras do Messias, viu? Presta bem atenção. E toda cidade e casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Aqui Jesus está falando, está justificando que ele não expulsa por Satanás, entendeu? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? E se ele está uma suposição, entendeu? Se ele expulsa pelos demônios, quem expulsa os vossos filhos? Por quem expulsa os vossos filhos? Filhos aqui é como se fossem os filhos deles aqui, é como, não é filhos. É filhos que é filhos na fé, entendeu? Tá entendendo bem? É filhos na fé. Igual o apóstolo João fala, meus filhinhos, entendeu? Meus filhinhos é o quê? Aquele pessoal que Paulo estava escrevendo aí, uma maneira carinhosa de Paulo escrever. Falava meus filhinhos, não que Paulo, ou o João, não que João tinha uma igreja, entendeu? Mas aquele pessoal que estava acostumado lá com ele, ele vai e fala, bota, entendeu? Meus filhinhos. Uma maneira carinhosa de dizer. Se expulsam os demônios por Beuzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Os próprios filhos deles, entendeu? Serão juízes deles, entendeu? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o homem valente, saqueando então a sua casa? Aqui é o meu irmão, quando Jesus está falando isso aqui, ele está vivo, entendeu? Aí é o Velho Testamento. O Novo Testamento só vai começar quando o Messias morre. Isso aqui você pode tirar que o Messias está falando, é que se não pegar ele, entendeu? E amarrar, e manietar, e levar à prisão igual matou ele, aí não vai poder tirar os bens dele, entendeu? Como é que tirou os bens de Jesus? Como é que tirou os discípulos do Messias? Como? Matando todos, entendeu? Então primeiro pegou Jesus, o matou, o manietou, prendeu, matou, entendeu? E aí ficou com os bens de Jesus. É igual, não tem contradição. Aí a mesma coisa a parábola lá do lavrador, que arrendou as vinhas para os lavradores, entendeu? E os lavradores maus pegou ele e matou, entendeu? É a mesma história, entendeu? Aqui o Messias está relatando a mesma história. Ou não foi isso que aconteceu? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste, nem no século vindouro. É nesse texto aqui que eu queria chegar. Eu me vi o vídeo lá e eu comecei a ver, e aí eu falei, não, vou até aqui. Quem não é comigo, quem não
Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, entendeu? Quem não está juntando com o Messias está espalhando, entendeu? A pessoa às vezes junta para ele. Se juntar para ele, está espalhando, não está juntando com o Messias. Tem que juntar com o Messias. É por isso que eu digo. Não é para mim seguir, não é para mim. Tem que amar o próximo, é com o amor do Messias. Você tem que seguir o Messias, entendeu? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga, entendeu? Não é para me seguir, é para seguir o Messias. Por isso que eu estou lhe falando. Você tem que ver os mandamentos do Messias. E aí você vai seguir, entendeu? Se tem um Messias pedindo para você ir para a igreja, que tem que vestir uma calça e não vestir uma blusa, tá pecando, entendeu? Que tem que deixar o cabelo grande, ou outro dogma qualquer, entendeu? Aí você vê se o Messias pede isso na Escritura alguma vez. Tem fazendo porque é um costume, entendeu? Então, por exemplo, lá da ceia lá, da Páscoa. Ele comeu a Páscoa, entendeu? E depois tomou o vinho lá. Uma prática que o pessoal de Israel já vinha praticando, entendeu? Era como se fosse uma tradição deles lá. E aí o Messias, depois eu vou explicar, fazer um vídeo só sobre, falando sobre o batismo, ou sobre a ceia, ou sobre qualquer outra coisa. Ou outros assuntos, entendeu? Que aí não fica confundindo muito. Se a gente for pular muito o assunto, a pessoa acaba não compreendendo. Eu queria voltar aqui no vídeo que está falando de blasfêmia. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa, nem em outra vida. Aí eu vou explicar um pouquinho, mais ou menos sobre o que eu entendo, entendeu? Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. O que é blasfemar, irmão? Eu já viu muito essa palavra. É que ele já falou, entendeu? Porque se fosse blasfemar, ele tornava a falar blasfemar contra Deus, entendeu? Ele falou xingar o Criador aqui e xingar o Filho, entendeu? Que é ele que... Esse pecado vai ser perdoado se alguém xingou, entendeu? Ou se você xingar também, é o que está dizendo aqui. Portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Tá vendo? Se falar alguma coisa contra ele, será perdoado. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste, nem no século vindouro. Aqui no século que está falando no mundo por vir, entendeu? Quem acredita nisso, entendeu? Eu mesmo estou ansioso esperando a vinda do Messias. Vou gravar um vídeo depois falando sobre a vinda, entendeu? Assim, como é que tá, como é que não tá. O que é blasfemar? Blasfemar, eu entendia que era xingar, entendeu? Mas aqui o próprio texto, se você for ler com bastante atenção, você vê que ele muda a palavra. Porque blasfemar não é xingar. Blasfemar é trocar, entendeu? É mudar. É colocar no lugar de alguma coisa. Se colocar no lugar de alguma coisa, entendeu? Então, blasfemar é isso. Por exemplo, o que pode ser uma blasfêmia se eu tiver certo, entendeu? Eu não vou julgar. A pessoa pega o Espírito Santo ali, a mulher ali, roda, entendeu? Daqui a pouco cai com a saia levantada, entendeu? Eles falam que é o Espírito Santo, entendeu? Se ela tiver certa, tudo bem, entendeu? Mas se tiver errada, aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? Ela colocou o Espírito Santo fazendo aquilo, entendeu? Para mim é isso, entendeu? Blasfemar é isso. Não só isso, mas todos os ensinamentos e todos os entendimentos, entendeu? Não é só para uma ação física, entendeu? Por exemplo, aqui em Romanos aqui, eu deixei aqui, salvo aqui para... Aqui o Paulo vai falar como é que é o culto, entendeu? Como é que é o culto que deve ser. Bora ver se o culto não é no raciocínio, entendeu? Ou se é alguma coisa de você praticar fisicamente. Aí lá no texto, você já entendeu, né? Que não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Você entendeu, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Como é que você vai apresentar um sacrifício agora para Deus, entendeu? Porque lá o pessoal dava bode, dava cabrito, dava ovelha, boi, entendeu? Tem uns sacrificava até gente, entendeu? Como o Davi. Se você for estudar a história de Davi, você vai ver que o próprio Davi sacrificava até gente, entendeu? Então ele sacrificava tudo, entendeu? Pro Criador, dizendo que era pro Criador. Porque se você, depois eu vou fazer um estudo aqui sobre o Hebreus, vai ver que o Criador não aceitava isso, entendeu?
É igual lá, quando o Criador deu a lei lá, moço, lá, a lei de Moisés, ele já estava quase rejeitando a lei, porque ele já começou a vir falando de outro conserto. Por isso que se diz, nenhuma carne será justificada ao Criador pelas obras da lei. Nenhuma carne chegará ao Criador pelas obras da lei. Por isso que eu estou falando aqui é contra a lei, entendeu? Meu objetivo aqui não é atingir você, pessoalmente, entendeu? Meu objetivo aqui é atingir as práticas da lei, entendeu? Porque foi isso que os apóstolos, os escritores das escrituras, todo livro que você for ler aqui, você vai ver. É eles a defendendo a graça, que é o novo conserto, entendeu? E criticando a lei, entendeu? Falando mal da lei, como é que a lei era, entendeu? Se você for ler bem, pega um texto, meu irmão, pega um pequenininho, pega o livro menor da escritura e começa a estudar para você ver. Se não é falando da lei e da graça. Quando tá falando da graça, tá ligado aqui as boas obras, caridade, entendeu? Se puder ajudar as pessoas, você ajuda. E quando tá falando da lei, tá falando de quê que as pessoas praticavam? Que se não é o que pratica hoje, entendeu? Se não é pro culto, dá dízimo, dá oferta, entendeu? E pro monte lá e faz um bocado de coisa lá e falando que tá agradando a Deus. Bora ver se tem esse modelo aqui na escritura. Lê o texto e você vê se não é isso. Se não é novo conceito, não é isso. Se não é amar o próximo. Até porque se você amar o próximo, como é que você vai cometer um pecado? Se não é isso, entendeu? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento. Isso aqui não acontece na igreja, meu irmão? Na igreja que tu entrou hoje, tradicional, aquela mais velha, entendeu? Que agora todo dia abre uma. Se você querer abrir uma, você vai lá fora ali, abre uma associação, com R$200, 300, sei lá, 500 ou 1.000. Mas você consegue abrir e representar o Criador, entendeu? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Se você entrou na igreja tradicional, que não vai ter muitos anos, entendeu? Mas digamos que tem 100 anos. Você entrou, tem 50 anos. Do mesma maneira que entrou, é a maneira que está hoje? Claro que não, porque ela vai sofrendo alterações do mundo, porque ela é ligada no mundo, entendeu? Não só de maneira administrativa, mas de maneira de prática, entendeu? Porque se a igreja não for renovando, também não fica ninguém na igreja. De um amigo meu tava me contando que o pastor estava dizendo para ele que ele estava namorando com a filha do pastor. Ele vinha no carro e aí o pastor falou, essa igreja eu vou passar porque não está dando tanto lucro igual dava antes. Entendeu? Porque o pessoal tá saindo. Mas é sair para ir praticar o Messias, entendeu? Porque se sair e ficar também sem preocupar com você, sem preocupar com sua alma, entendeu? Seu espírito, aí não adiantou nada. E não sede conformado com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, entendeu? Você tem que se renovar pela renovação do entendimento, entendeu? Para não conformar com as coisas do mundo. Porque o mundo vai mudando, entendeu? O mundo vai mudando e vai piorando. A evolução deles veio de o pessoal ir, tipo assim, a tecnologia, a evolução veio de melhorando as pessoas e sendo mais, vivendo mais, não tendo menos problema de saúde, ter menos filas nos lugares, não, vai piorando, entendeu? A evolução vai piorando. E aí, por exemplo, não estou falando mal, entendeu? Quem querer usar que fica pelado. Só dou um exemplo para você entender. A pessoa antigamente vestia a roupa no pé. Aí depois passou para meia canela. Depois para o joelho. Para coxa. Agora está na bunda. E daqui a pouco está em cima, entendeu? Mas não estou falando que a pessoa não deve fazer. O Criador deu corpo para todos nós, entendeu? Cada um vai responder por ele. Pois então eu fiz aqueles vídeos aqui para você entender um pouco, entendeu? Não sou cara expert, entendeu? É só porque você vê só pregação de vitória, de batalha, de não sei o que, o anjo, não sei o que. Depois você volta tudo para lá para procurar de novo, porque volta vazio, entendeu? Nunca enche a pessoa. Por que a pessoa sempre volta? Porque sempre vai ficar vazio, entendeu? Aí vai lá para encher, quando enche, chega em casa, o pai sopra, do Criador, entendeu? Sopra, a pessoa torna a sentir vazio. E aí não chega à unidade da fé nunca. Não chega ao conhecimento perfeito. Você está entendendo? Se você vê aí meu olho, é porque eu não consigo olhar para a câmera do celular ali, e aí, entendeu? Fica assim meio negociado, mas eu vou arrumar uma câmera melhor para filmar, para ficar um vídeo melhor.
Então a pessoa vai para a igreja, ou vai para algum negócio, qualquer prática religiosa, não é só a igreja, vai para um lugar de adoração, e aí o Criador, entendeu? Como ele não é ele, entendeu? A pessoa sempre vai voltar vazio. Agora, quando você tem um encontro com o Messias, entendeu? Aí você não precisa ir para lugar nenhum, igual o Paulo ia. Quando o Paulo vinha no caminho, e aí procurar os do caminho para perseguir, e aí o Messias apareceu para ele, entendeu? E na hora ele não teve que voltar, nem perguntar para Pedro, nem perguntar para Paulo, nem para ninguém como é que ele tinha que fazer. Entendeu? O Espírito Santo dá o entendimento à pessoa. E agora você vai falar, fazer a obrigação de falar, ide, entendeu? Ide e anunciar, é só falar, entendeu? Quem dá o entendimento para as pessoas é o Espírito Santo. Se não for isso, se não for o Espírito Santo que dá, aí a pessoa tem que ir lá, entendeu? E tinha que ter, mas se tem o Espírito Santo, ou não tem, ou o Espírito Santo não tem poder. Você não acredita que o Espírito Santo tem poder para lhe convencer, para lhe ensinar, lhe convencer da maldade. Valeu, gente. Obrigado por tudo aí. Vai desculpando alguma coisa.